Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila e hoje nós iniciaremos a aula 1 sobre a Terra e os seres vivos. Essa aula é uma revisão completa da primeira unidade do livro de vocês. Vamos lá? O que é biodiversidade? A biodiversidade é a diversidade de seres vivos que existem no nosso planeta. Os seres humanos, os outros animais, as plantas, tudo isso faz parte da biodiversidade. A ciência que estuda a relação entre os seres vivos e o ambiente, nós chamamos de ecologia. Aqui nós podemos ver duas imagens, aqui se tratando de um ecossistema marinho e aqui um ecossistema terrestre, no qual nós podemos ver a relação entre os seres vivos, nesse caso aqui do ecossistema marinho, entre esses peixes, os corais, com a água, que não é um ser vivo, ela é um fator do ambiente. A luz também é um fator do ambiente. Então, quando nós falamos dessa relação entre os seres vivos e os fatores do ambiente, nós estamos nos referindo a um ecossistema. Os ecossistemas, eles são formados por fatores bióticos, que são os seres vivos, e também são formados pelos fatores abióticos, como eu havia mencionado anteriormente, que são fatores não vivos, mas que fornecem condições para a sobrevivência dos seres vivos, como é o caso do solo, da terra, da água, da luz, da temperatura. O conjunto de todos os seres vivos que fazem parte de um ecossistema recebe o nome de comunidade. Ou seja, eu vou marcar aqui para vocês, ó. Essa tartaruga, esse peixe, essa outra espécie de peixe, esses corais, tudo isso aqui forma uma comunidade, porque é o grupo de todos esses seres vivos aqui que vivem nesse mesmo local. Então, a esse grupo nós damos o nome de comunidade. São espécies diferentes que vivem nesse mesmo lugar. Quando eu falo de um conjunto de todos os seres vivos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar, nós chamamos isso de população. Então, aqui eu tenho essa população desses peixes cor de laranja. Então, eles são uma população porque são da mesma espécie e estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Agora, para a gente relembrar, ficar bem nítido aí na cabeça de vocês, isso aqui tudo é um ecossistema, que é a relação entre os seres vivos e os fatores abióticos, que são os fatores que não têm vida. Isso tudo nós chamamos de ecossistema. Habitat é o local onde o ser vivo ele vive. No caso, eu coloquei o exemplo do mico-leão-dourado, O habitat deles é em meio à Mata Atlântica. Então, lá que eles vivem, e nós chamamos isso de habitat. Quando nós falamos de nicho ecológico, nós estamos nos referindo ao conjunto de tudo que o ser vivo faz. A forma como ele vive, os hábitos dele de alimentação, as suas necessidades, eles vivem em grupos, Isso tudo é o nicho ecológico deste ser vivo. A poluição, desmatamento, queimadas, isso tudo são fatores que levam à extinção de diversas espécies. Claro, tem muitos outros fatores que levam à extinção das espécies. Mas, afinal, o que é extinção? Extinção é quando uma espécie ela deixa de existir, ela desaparece. E isso tudo está relacionado aos fatores que nós vimos aqui. A poluição do solo, a poluição do ar, seja a poluição do ar por indústrias, por carros, tudo isso
pode levar à extinção de diversas espécies. Então, hoje, né, nós sabemos que tem muitas espécies que estão sendo extintas, assim como existem espécies que nós nem sequer conhecemos, porque elas já foram extintas há muitos anos atrás. Então, nós temos que ficar de olho nas coisas que nós estamos fazendo, pelo progresso e tudo mais. Porque no momento em que nós destruímos o lar desses animais, eles podem deixar de existir. Estratégias de sobrevivência. Muitos seres vivos têm estratégias de sobrevivência diferentes, é o que nós vamos ver a seguir. A defesa. Defesa é uma estratégia e dentre elas a camuflagem, que é uma adaptação do ser vivo, né, de um organismo, que o confundem com o meio onde ele vive. Então aqui temos exemplos desses animais aqui disfarçados, né, entre as folhas. Essa ave que parece com um tronco, então isso facilita tanto na hora dela se alimentar, quanto para ela escapar dos predadores dela. Assim como essa onça pintada, ela consegue se disfarçar entre as folhas, porque essas folhas aqui, elas são muito próximas da cor do pelo dessa onça. Então ela consegue se disfarçar, consegue capturar suas presas com mais facilidade. O mimetismo é outra adaptação. Mimetismo vem de mímica, vem de imitar. Então, no caso, eu separei aqui dois exemplos. O exemplo da borboleta monarca, que ela não é palatável. O que isso significa? Se um animal ingerir, se um animal comê-la, ele poderá se intoxicar. E aqui do lado dessa borboleta monarca, eu tenho o exemplo da borboleta vice-rei, que ela é muito parecida com a monarca, porém, ela não tem essa substância tóxica. Se um animal comê-la, não vai acontecer nada. Só que imaginem, uma ave olha de longe e só de ele perceber que a borboleta vice-rei tem as mesmas cores, é muito parecida com a monarca, ele já não vai querer comê-la, porque ele não vai querer correr o risco de se intoxicar. Outro exemplo é a borboleta coruja, que de longe, nas asas dela, parece mesmo os olhos de uma coruja. Então, de longe, os animais já não vão querer se aproximar para conferir se é ou não é uma coruja. E diversos outros animais. Temos a coral falsa e a coral verdadeira, como eu havia falado para vocês nas aulas presenciais, que nem sequer devemos chegar perto, porque nós não sabemos distinguir. Então, até você saber se ela é venenosa ou não, ela já pode ter picado você. Então, todas essas espécies e muitas outras que nós não conhecemos podem sim fazer mimetismo. Então, um grande resumo dessa adaptação é um organismo que possui características que o confundem com o indivíduo de uma outra espécie. Outra estratégia que é utilizada por outros organismos são as substâncias tóxicas ou venenosas. Então, eu coloquei aqui o exemplo desta planta, que é o comigo ninguém pode. Esta planta, ela produz uma substância tóxica. E essa aqui também, ó, o bico de papagaio. Essas duas plantas, elas produzem substâncias tóxicas e nenhum animal vai querer comê-las, porque ao comê-las, eles vão intoxicar e poderão até morrer. Eu tenho um exemplo aqui dessa rã também colorida. Eu até havia falado com vocês, quando nós vemos um anfíbio, ainda mais com cores muito chamativas, não devemos nos aproximar, porque já é um recado dele, ó, não se aproxima que eu sou perigoso, não se aproxima que eu sou perigoso. Geralmente eles têm uma quantidade de veneno que pode levar até a morte. Outro exemplo aqui de animal que tem veneno, no caso peçonha, é essa cascavel, que ela é capaz de inocular a peçonha na sua presa e matá-la.
Relativo à reprodução, o primeiro exemplo que nós podemos ver aqui são esses ovos de sapo. Como nós podemos observar, eles não têm uma casca calcária, eles são feitos de um material gelatinoso e eles precisam do grau certo de hidratação, ou seja, de uma quantidade de água para que os girinos eles consigam se desenvolver. E justamente depois os girinos eles precisam estar na água para que sobrevivam. Então, justamente os sapos fêmeas, vão colocá-los na água. É uma estratégia, para a reprodução. Relativo ainda à reprodução, nós temos aqui o pássaro cetim. O que ele faz? A fêmea do pássaro cetim, curiosamente, ela tem uma preferência, ela gosta muito da cor azul. Então, este pássaro, para atraí-la, leva diversos objetos na cor azul para chamar sua atenção e ter ali a possibilidade de se reproduzir e perpetuar a sua espécie. Agora, relativo à alimentação, nós vemos aqui o exemplo dos morcegos, que eles usam um sistema de ecolocalização. O que é isso, professora? Eles emitem uma frequência alta de ondas, que são inclusive chamadas de ultrassons. Essas ondas, elas batem no objeto ou mesmo na presa e faz com que eles identifiquem os obstáculos e até mesmo as presas que eles deverão caçar. São estratégias bem interessantes. A manutenção da temperatura e outras adaptações. Começando aqui pelo cacto, o cacto ele possui uma adaptação muito interessante. Por quê? Vocês todos já devem ter reparado que os cactos possuem espinhos. Mas o que são esses espinhos? Esses espinhos, na verdade, são folhas modificadas para que eles não percam água, para que eles não fiquem desidratados. Agora, aqui embaixo, eu tenho aqui o exemplo do gato siberiano, que ele é um gato que tem muito pelo, porque ele consegue viver em regiões extremamente frias, inclusive regiões que têm muita neve. Aqui do lado eu tenho o elefante marinho. Ele possui uma camada espessa de gordura subcutânea, ou seja, por debaixo da pele dele. Isso faz com que ele consiga manter a sua temperatura corporal. Aqui em cima eu tenho outro exemplo, que são os elefantes africanos. Eles são adaptados para viver em ambientes secos, com baixa umidade. As orelhas dele são bem grandes e ajudam com que ele mantenha a temperatura corporal, que ele abane o corpo um pouco com essas orelhas gigantescas. Relações ecológicas. O que é isso? As relações ecológicas são as relações entre os seres vivos em um ecossistema. E elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser harmônicas, quando nenhuma das espécies envolvidas são prejudicadas, e elas podem ser desarmônicas, em que pelo menos uma das espécies envolvidas ela é prejudicada. Nós vamos ver exemplos a seguir. Começando pelas relações harmônicas. Vamos começar aqui pelo mutualismo. O que é um mutualismo? Mutualismo vai ter benefício para as duas espécies envolvidas e nós podemos tomar como exemplo os líquens, que são associações entre algas e fungos. Um fornece proteção, o outro fornece água e os dois juntos conseguem sobreviver. Mas é uma relação obrigatória. Por que obrigatória? Um não consegue viver sem o outro. Tá? Então, eles ficam aí em troncos de árvores. Lá na escola, inclusive, nós temos vários líquens nas árvores, logo ali na entrada.
protocooperação. É parecido com o mutualismo, só que nela a associação não é obrigatória. Como assim? Os seres vivos eles conseguem viver sozinhos, mas claro, se eles viverem juntos, eles vão trazer benefícios um para o outro. É o caso do paguro e da anêmona. O paguro ele aproveita conchas vazias, ele entra dentro dessas conchas e aí ele tem uma proteção, porque o corpo dele é mole, né? Ele é um crustáceo que tem o corpo mole. Então, quando ele entra dentro dessa concha, ele já consegue uma certa proteção. Só que no caso da associação dele com a anêmona, é que a anêmona ela libera uma substância urticante, ou seja, uma substância que queima, só que ela não consegue andar. Ela não consegue se locomover para vários lugares. Então, quando ela se fixa nessa concha, o paguro vai andando por diversos lugares. Ela fornece proteção para o paguro por causa da substância urticante, então isso vai afastar predadores, e ao mesmo tempo ela vai ter mais possibilidade de adquirir alimento, porque ela vai estar andando, né, entre aspas, em diversos lugares. Então, um fornece proteção para o outro. Protocooperação. A sociedade. E uma sociedade são os indivíduos de uma mesma espécie que eles vivem juntos e colaboram uns com os outros. E tem uma divisão de trabalho, ou seja, cada um é responsável por fazer uma parte do trabalho. O exemplo são as formigas. Já as colônias, elas são associações entre indivíduos de mesma espécie que vivem unidos, porque dessa forma eles têm mais proteção e mais alimentos. Exemplo disso são os recifes de corais. Os recifes de corais, por si só, já são um espetáculo da natureza. Por quê? Eles abrigam uma diversidade de vida muito grande. E como eles estão muito próximos dos outros, né, em colônias, eles conseguem obter alimento com mais facilidade, porque eles inclusive servem de abrigo para diversas espécies. E nós devemos protegê-los justamente por isso. Uma forma da gente proteger é evitando a poluição dos mares, né, dos oceanos, porque senão nós podemos levá-los à morte. E diferente do que as pessoas pensam, os corais eles não são plantas, tá, pessoal? Eles são animais. Inquilinismo. Essa é uma relação na qual um ser vivo utiliza o outro como suporte. É o caso desta bromélia aqui. Ela não está causando nenhum malefício a esta árvore, ela só está usando a árvore como suporte para conseguir obter mais luz para fazer fotossíntese. Não é o caso daquelas ervas daninhas que sufocam, matam a árvore, retiram seus nutrientes. O inquilinismo é diferente, ela só usa mesmo como um suporte ou mesmo um abrigo. No comensalismo, há uma relação em que uma das espécies se beneficia e a outra não é prejudicada. A espécie que se beneficia nós chamamos de comensal. Ela vai se alimentar de restos de alimentos da outra espécie, como exemplo desse peixe aí debaixo do tubarão. O tubarão comeu, sobrou os restinhos de alimento ali, vão caindo e ele vai aproveitando ali para se alimentar desses restos, então, que sobram. E não vai causar nenhum prejuízo a esse tubarão, mas também não causa benefício para ele. Relações desarmônicas. Aí vocês vão me falar, nossa professora, a relação desarmônica tem aquela questão do predatismo, um se alimenta do outro. Bom, pessoal, as relações ecológicas elas são necessárias justamente para controlar a quantidade de indivíduos numa população. Ih, agora ficou difícil. O que é isso? Imaginem só se não tivessem sapos, né? Se não tivessem sapos, iam ter muitas moscas, muitos mosquitos, ia ter em excesso, né? E isso ia prejudicar outros seres vivos, e aí um vai prejudicando o outro. Então, tudo tem que ser bem controlado. Então, tem que ter essas relações desarmônicas também para controlar, então, a quantidade de seres vivos de cada espécie,
para nada ficar em excesso e não faltar alimento para ninguém, não faltar nada para ninguém, ficar tudo bem equilibrado. Então, esse é o objetivo dessas relações. Então, vamos lá, começando então pela primeira relação desarmônica aí, que é o parasitismo. Vai ser uma interação entre duas espécies, na qual o parasita ele vai se beneficiar da outra espécie, que nós chamamos de hospedeiro. Então, o parasita ele vai causar danos ao hospedeiro. Não chega a levar à morte, né? Mas no caso, ele pode causar uma alergia, né, ao hospedeiro, entre outras coisas. E temos também os parasitas, sem ser pulgas, carrapatos, que ficam assim na parte externa. Temos os endoparasitas. O que são isso? O que é isso, na verdade? São parasitas que vivem dentro do corpo do hospedeiro, que é o caso dos vermes, né? Eles vivem dentro do hospedeiro e aí podem causar diversos malefícios. Temos o canibalismo. O canibalismo ocorre entre indivíduos da mesma espécie, como esse caso aí da viúva negra, né? Ela se alimenta do macho, ela mata um macho para poder se alimentar. Então, no canibalismo, um indivíduo ele usa o outro como alimento, lembrando que eles são da mesma espécie. O predatismo é uma relação no qual um indivíduo serve de alimento para o outro. Então, ele vai caçar, né, e vai se alimentar, o predador, né, o predador e a presa. Competição é uma relação que pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou até mesmo entre espécies diferentes, quando essas populações elas ocupam o mesmo lugar. Então, elas vão competir por alguma coisa, competir por alimento, competir por luz, por espaço, por uma infinidade de coisas. Neste caso aqui, o exemplo são essas plantas, essas árvores que estão competindo por luz para fazer fotossíntese. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Fico à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Bons estudos a todos, um abraço e até a próxima aula!